Meus amigos, só Deus sabe o tanto de preguiça que eu tô pra gravar esse vídeo. Assim, o que tem pra ser falado, tá ligado? Pouquíssima coisa, mas como existe esse compromisso aqui do meu comentário, vamos lá tentar comentar se é que tem alguma coisa pra ser comentada. Olha só, senhoras e senhores, o Vasco hoje contra o Lanús, que é provavelmente o melhor time do grupo, o Vasco veio a campo com esses jogadores aqui, é o que tá tendo de melhor. Isso aqui, distribuído em campo, fica da seguinte forma, fica com a ausência do Maurício Lemos mais uma vez na defesa, para um bom jogo do Lucas Freitas e tal, mas eu não sei se tem muito como ficar elogiando alguma coisa ou se é certo ficar elogiando o sistema defensivo, até porque, assim, a gente era pra ter feito gol. Mas, enfim, o Lucas Freitas vem aqui, não compromete, não faz uma partida ruim, mas aí eu também não quero ficar aqui elogiando um time que no segundo tempo inteiro não deu um chute no gol sequer. No gol de verdade. Na direção, sim, no gol não. Então, assim, a gente tem esse quarteto defensivo, normal, é o que tá vindo jogando, é o que jogou contra o Flamengo, é o que jogou antes. A gente tem no meio Hugo Moura, Coutinho, Jair, e para fechar, Ryan, mais uma vez titular, e não o Garré, o Adson ainda tentando ganhar ritmo e tal, a tendência é que depois o Adson vire titular, Nuno, Verratti, que representa 99% do jogo do Vasco, que é basicamente cruza e torce para que o Verratti faça alguma coisa. Ah, mas e se acontecer de algum jogo, igual hoje, a bola não chegar bem pro Verratti, ou então não rolar o cruzamento, ou então conseguirem, sei lá, anular ele defensivo, aí não tem jogo. Se não conseguir colocar o Verratti no jogo, o Vasco não joga bola. Mas, olha só, como é que começou a partida? Começou com bola na trave do Vasco aos 6 minutos do primeiro tempo. E provavelmente essa aqui foi a melhor chance do jogo todo. E aqui você vê que quem tá defendendo, quem tá tentando a defesa é o goleiro do Vasco, é o Léo Jardim. E aí, assim, aos 6 minutos a gente teve o que não sabia até então, mas que viria a ser o melhor momento do jogo, porque foi uma bola na trave e em nenhum outro momento a gente chegou tão perto assim de um gol. Então, assim, cara, bem no comecinho do jogo tava bem esquisito, porque o Vasco nem ficar com a bola não conseguia, depois ao desembolar da partida isso foi se resolvendo, não que isso seja grandes coisas, tipo assim, nossa, parabéns pra gente, ganhamos o troféu posse de bola, mas enfim, no começo de jogo nem posse de bola a gente tava tendo, e aí eles têm um ataque lá, eles chutam a bola na trave do Vasco, o Léo Jardim, que tinha sido destaque contra o Flamengo, aqui ele até tenta a defesa, mas nem consegue, porque a bola realmente vai na trave, é um golpe de sorte o gol não ter acontecido, e aí a gente tem, como eu falei, o Lanús atacando, e como eu falei, o Lanús sendo mais posse de bola, só que aí logo depois o Vasco meio que, sabe, se encontrou um pouco no jogo, pelo menos no sentido de posse de bola, começou a ficar mais com ela, e começou a ficar com ela pra fazer o quê? Pra ter um cruzamento na área, de escanteio, o Verratti desvia a bola, ela vai no gol, mas assim, o goleiro defende de boa, tá aqui, cadê? Pro lado de cá, o Verratti se lamentando, assim, gente, eu sempre falo isso, que é o quê? O Vasco, que bom que tem o Verratti. Por outro lado, o lado ruim é que o Vasco depende muito do Verratti. Então, o dia que não tiver ele, ou então o dia que não conseguir fazer ele jogar bola, conseguir fazer ele entrar no jogo, não tem Vasco. Então a gente teve um dia desses que teve essa bolinha aqui, que se eu não me engano veio de um escanteio, mas só, nada além disso, nada mais do que isso, e aí o Vasco não acontece. E assim, cara, eu tentando fazer uma crítica sincera aqui, daqui a pouco a gente vai falar do Carille, se ele merece ficar ou não, vou te dar a minha opinião, depois você comenta aqui a sua, mas assim, eu tentando ser justo, eu paro pra pensar se, será que o Vasco, assim, não acaba sendo um time tão ruim que só resta realmente isso, só resta o Verratti? E aí, cara, eu tento fazer essa crítica, tá ligado? Nos autocriticar, mas, cara, olhando, hoje ainda era o Lanús, mas mesmo o Lanús não tem um grandioso time, a gente teve já outros jogos, tanto da Sul-Americana quanto no Brasileirão, que não eram grandiosos times contra a gente, e, pô, se você olhar no Vasco, você tem ali o Coutinho, que é um bom jogador, você tem o Nuno, você tem o próprio Ryan, você tem algumas peças ali que, sabe, me fazem pensar que dava pra gente, sabe, imaginar alguma coisa menos pior do que isso. Não é possível que o time é tão pobre assim, tá ligado? Não é possível que realmente é só isso que tem, tá ligado? Eu entendo que o time é ruim, eu entendo que não é lá dos melhores, tá ligado? Mas será que é tão ruim assim a ponto da gente não ter nada? É só cruzar na área e torcer pro Verratti fazer gol? Eu fico nesse questionamento, me dá a sua opinião aqui nos comentários. Na sequência, o que a gente vai ter é uma boa chance com o Paulo Henrique aqui pela lateral direita, inclusive o Paulo Henrique ele segue sendo um
baita jogador, tá ligado? O Paulo Henrique, ele é um absurdo físico, ele corre mais do que todo mundo, é uma coisa absurda. Ele faz uma boa jogada pela lateral, ele infiltra aqui, ele dá o passe no Nuno Moreira, que acaba chutando e se lamentando depois, porque a bola vai pra fora. O Nuno tem sido uma questão, eu gosto do Nuno, acho um bom jogador, acho que ele melhorou vários outros jogadores ao redor dele, mas ele parece um probleminha físico, eu não sei se é questão de tempo pra ele se adaptar ao nosso futebol, tá ligado? Mas ele me parece ser sempre um dos primeiros a cansar. Todo jogo chega ali 60, 70, o Nuno vai sair porque o Nuno sentiu, porque o Nuno tá cansado, porque o Nuno... sempre ele tá esgotado. Vamos ver se com o tempo, com o passar dos dias aqui no Vasco, ele vai pegando o ritmo, tá ligado? Mas enfim, boa jogada aqui do Vasco, a bola sai, tipo, pela lateral e tal, o Vasco até cria alguma coisinha, mas não consegue acertar no gol. E aí, cara, o que a gente vai ter depois é mais, aqui o Nuno, mais uma chance, não, agora já é o fim do primeiro tempo, é isso. É isso que teve pra hoje, no primeiro tempo. Você gostou? Não? Não gostou? Vai piorar. Porque assim, no primeiro tempo, a gente teve outra chance também do Nuno, que eu acabei nem colocando aqui, mas é uma bola que sobra ali na entrada da área, ele chuta no meio do gol, o goleiro defende sem muito perigo e tal, só que esse chute, ele chega a ser algo que merece a gente comentar aqui, que mereça o nosso comentário, por quê? Porque ele é um dos poucos chutes que vão no gol. Então assim, a gente tem aqui o intervalo, 0 a 0, números do primeiro tempo eram os seguintes, o Vasco tinha 64% de posse de bola, então ficava mais com a bola, mas era uma posse de bola que parecia frutífera, parecia gerar frutos, tá ligado? Porque se você for ver, são 10 finalizações só no primeiro tempo. E aí você pensa, pô, assim como foi contra o Flamengo, 0 a 0, mas com boa chance, certo? 10 finalizações. Errado. Contra o Flamengo, realmente, a gente só não fez gol, primeiro porque uma bola bateu na trave, segundo porque o Rossi fez uma boa defesa lá. Hoje não. De 10 finalizações, só 2 chutes foram no gol, só 2 chutes necessitaram de defesas do goleiro do Lanús, e assim, defesas completamente fáceis, nada daquela, nossa, fez uma baita de uma ponte, nossa, como é que ele buscou? Não, bola no meio do gol, bola fraca, assim, um primeiro tempo bem pobre, como eu falei, não conseguimos colocar o Verratti no jogo, então a gente também a gente não consegue se colocar no jogo. Se o Verratti não vem, a gente também não vem. Mas vamos lá, porque assim, no segundo tempo vai melhorar. Não vai? Não vai. Não vai. Olha só, no segundo tempo a gente tem aqui alterações. A gente tem a saída do Coutinho, a saída do Jair, e aí entra o Adson. Entra também... Quem que entra? Quem que é o outro? Meu Deus, apagão aqui agora. Entra o Adson e... Enfim, o Paulinho. O Adson e o Paulinho. A gente tem aqui o seguinte... Uma falta de disfarce no cabelo. Josão, por que você está comentando sobre o cabelo do jogador argentino? Porque é o que tem para comentar. Não tem muita coisa. Temos ali as trocas e tal. Nesse momento aqui, você vê que já estamos em 68 do segundo tempo. Ou seja, já tem alguma boa quantidade de minutos do segundo tempo. E, gente, eu estou aqui tentando tirar leite de pedra. Não tem muito o que comentar. Então, temos ali as trocas e tal. E aí, depois, a gente vai ter a melhor chance do segundo tempo, que é, no caso, essa chance aqui. O Paulinho Paula recebe na entrada da área, ele vai chutar aqui, a bola vai passar perto dessa trave, olha só, ela passa aqui realmente bem próxima, mas é isso, acabou o jogo. E aí, cara, a gente já pode falar, o Carille merece ficar no Vasco? Eu, sinceramente, acho que não sei. Essa é a minha posição. Eu poderia vir aqui e falar que não, ele deve sair, porque quando ele sair o Vasco vai melhorar, e não dá pra gente, sabe, tolerar isso, 0 a 0 dentro de casa é foda, e empate eu estaria certo. Porque realmente 0 a 0 dentro de casa é meio foda, tá ligado? 0 a 0 com só 2 chutes no gol, com o segundo tempo inteiro sem ter uma bola que vai no gol, é realmente bem foda. Só que na mesma hora eu fico ali com um certo pé atrás quando eu olho o que se tem de disponível no mercado. E assim, a gente não tem grandes técnicos não. A gente tem, inclusive, um perigoso Fernando Diniz, que o Pedrinho gosta, que o Pedrinho já elogiou, que o Pedrinho tem uma certa amizade e que está desempregado. Então assim, eu acho que o jogo contra o Flamengo foi um saldo positivo, foi um jogo bem bom. Hoje bem pior, hoje bem abaixo. É louco como no futebol tem 0 a 0 e 0 a 0. Não é todo jogo, não é todo 0 a 0 que é igual. Aquele jogo foi melhor tanto no contexto de contra quem a gente estava jogando, tanto
também no contexto de foi um 0 a 0 que a gente passou muito perto de fazer gol. Hoje não, hoje a gente assim, não levou perigo nenhum, Então assim, cara, por um lado eu acho que é decepcionante, não só o resultado, mas o como o jogo se desenvolveu, que é basicamente de forma nenhuma, não tivemos jogo. O Lanús chegava mais perto aqui e ali, o Lanús foi quem teve uma bola na trave, então se você for ver quem mais esteve perto de um gol, foi o Lanús, não foi a gente. Então assim, por um lado, me preocupa não somente os resultados, como principalmente a forma como o Vasco tem jogado, é uma forma muito pobre, é uma forma muito sem criatividade, não tem grandes coisas, tá ligado? Só que na mesma hora me preocupa aquilo, é muito fácil falar, vai embora Carille. Agora, quem que vem? Porque assim, num mundo ideal, nossa, vamos trazer o Dorival. Mas o Vasco tem capacidade de trazer o Dorival? Por mais que o Dorival estava muito mal na seleção brasileira, ele hoje é um técnico valorizado, ele hoje é um técnico que tem portas abertas em times que vão oferecer a ele um elenco melhor do que o Vasco, sem falar que a gente esteve perto, no começo do ano, de trazer o Renato Gaúcho, e se eu não me engano, a gente só não trouxe porque não tinha verba, porque o Renato Gaúcho é um salário caro, é um técnico caro, hoje em dia tá até no Fluminense, e assim, não seria caro também o Dorival? Ah, mas e o Tite? O Tite esteve perto do Corinthians, não vem, não vai treinar ninguém, então também não tem Tite. Não temos muita opção no mercado, então assim, eu fico com um cagaço. Agora é aquilo, por enquanto, eu tô tentando ser racional aqui de falar, cara, não tô gostando do Carille, mas tô tentando manter a calma. Porém, se, por exemplo, perde pro Cruzeiro no final de semana e depois, no meio da semana, a gente tem mais um resultado negativo, aí paciência tem limite. Hoje, eu diria que eu tô propenso a começar a pedir a saída dele de forma definitiva, mas ainda com certo receio. O Vasco não me agrada, o Vasco muito pelo contrário. O Vasco faz eu assistir 90 minutos e falar, cara, realmente, eu vou ligar a câmera, eu vou comentar, porque assim, eu vou comentar o quê? Você reparou que não teve um vídeo, assim, o jogo inteiro, não teve um vídeo que eu trouxe aqui pra gente ver, porque realmente não teve nada demais. Assim, eu não sei desde quando não acontece isso de um jogo ser tão ruim, tá ligado? Então, eu estou não gostando do Carille, mas na mesma hora com receio do que pode vir. Porque aquilo, nada é tão ruim que não possa piorar. Então, hoje, eu tenho medo tanto da presença do Carille quanto da ausência dele. Você já acabou a paciência? Por você, já demite agora? O que você acha? Ou não, tal? Ou então, outra coisa, não. Eu acho que é pra demitir porque tem aquele cara que é muito bom. E aí, quem seria esse cara? Comente aqui. E, cara, de verdade, muito obrigado por você que veio aqui assistir numa terça-feira, quase meia-noite, um review de um jogo, uma análise de um jogo 0 a 0 Vasco e Lanús. É nóis pra caramba, tamo junto.